E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no meio dessa confusão toda, né? Essa encrenca geopolítica que tá rolando por causa do conflito entre Israel e Irã. A coisa tá pegando fogo mesmo. Tá pegando fogo. E para entender melhor essa bagunça, a gente trouxe uns artigos da BBC News, fresquinhos, que analisam o papel da Rússia e da China nesse cenário. A postura desses dois gigantes é crucial pra gente entender o que pode acontecer. Exatamente. E já que a gente falou da Rússia, o que mais me chamou a atenção nos artigos foi essa aproximação toda entre a Rússia e o Irã, sabe? Tem até gente falando em parceria estratégica. E não é de hoje, né? Essa relação entre eles já vem de longe. Pelo visto, o Putin e o novo presidente do Irã, o Masoud Pezeshkian, estão bem alinhados em relação aos, eventos globais, né? Parece que sim. Inclusive, essa parceria que a gente pode até chamar de uma aliança por conveniência, né? Aliança por conveniência. Gostei. Ela se intensificou bastante por causa da guerra na Ucrânia. O Irã virou um fornecedor importante de armas para a Rússia. Tipo drones, né? E talvez até mísseis balísticos. Isso mesmo. Desafiando as sanções internacionais, né? Tudo. E teve até aquele comentário do parlamentar iraniano, lembra? Dizendo que o Irã estava trocando armas por comida com a Rússia. Tipo um escambo geopolítico, né? No mínimo inusitado. Mas falando sério, o que será que tá por trás dessa parceria? O que motiva os dois lados? Olha, do ponto de vista da Rússia, essa parceria com o Irã vai além das armas. Pensa bem. O conflito no Oriente Médio é como se fosse um holofote gigante que distrai o Ocidente. Entendi. A atenção e os recursos que iriam para a Ucrânia, onde a Rússia está tentando, firmar suas posições, acabam sendo desviados para essa nova crise. Faz sentido? Mas, e os ataques de Israel à infraestrutura do Irã? A Rússia não está preocupada? Claro que tá. Afinal, o Irã é um caminho importante para o petróleo russo chegar na Índia, escapando das sanções. Sem dúvida, a Rússia tá numa corda bamba. Precisa equilibrar as coisas, manter boas relações com o Irã e com Israel ao mesmo tempo. Tipo um malabarista, né? Exatamente. Por um lado, a Rússia precisa do Irã para escapar das sanções e vender seu petróleo. Por outro, romper com Israel, que é um jogador importante na região, pode causar problemas sérios. A situação é complicada mesmo. E Israel, por sua vez, tem evitado ajudar a Ucrânia militarmente, apesar de criticar a Rússia. É verdade. Será que eles têm medo de uma retaliação da Rússia? Imagina se Israel resolvesse armar a Ucrânia para responder ao apoio da Rússia ao Irã. Nossa, seria uma bomba. A situação ia ficar ainda mais tensa. E não podemos esquecer do Cáucaso Sul, uma região super importante para a Rússia, tanto em termos de comércio quanto de energia. Verdade. E o Azerbaijão, que tem laços fortes com a Rússia e com Israel, está bem no centro disso tudo. O Azerbaijão é uma peça-chave nesse xadrez geopolítico. Lembrando que o Azerbaijão, com a ajuda de Israel, reconquistou a região de Nagorno-Karabakh recentemente. A Rússia precisa ter muito cuidado para não desagradar nenhum dos dois lados. Com certeza, qualquer passo em falso pode ter consequências graves. A Rússia está andando em ovos. Mas e aí como o Azerbaijão, com essa ligação dupla com a Rússia e Israel, influencia tudo isso? Quais são os interesses em jogo? E como o conflito em Nagorno-Karabakh afeta os planos da Rússia? Olha, é como se a Rússia estivesse fazendo um malabarismo com facas, sabe? Tentando manter todas no ar ao mesmo tempo. E perigo. A relação com o Azerbaijão adiciona mais uma camada de complexidade a essa teia geopolítica. Para a Rússia, o Cáucaso Sul é estratégico tanto pela localização, que faz fronteira com o Irã e a Turquia, quanto pelos recursos energéticos. O Azerbaijão é um grande produtor de petróleo e gás natural e a Rússia quer manter sua influência sobre as rotas de transporte de energia que passam por lá. Entendi. Então a Rússia precisa garantir que esse conflito entre Israel e Irã não cause problemas no Cáucaso Sul e atrapalhe seus interesses na região. Exatamente. A estabilidade na região é fundamental para os interesses russos. Mas além do Azerbaijão, qual o papel da China nesse jogo todo? A Rússia, cada vez mais dependente da China, provavelmente está de olho na posição de Pequim antes de tomar qualquer decisão importante. Sem dúvida. A Rússia depende muito da China, tanto na economia quanto na tecnologia. É bem provável que Moscou esteja acompanhando de perto a posição da China antes de fazer qualquer movimento arriscado. Com certeza, a China é um jogador importante nesse tabuleiro e a Rússia sabe que precisa considerar a posição deles antes de fazer qualquer movimento. Mas e a China? Qual o papel deles nessa história toda? Eles têm uma longa história com o Irã, né? Tanto diplomática quanto econômica. E agora, com o Israel atacando o Irã, como fica essa relação? Pois é, a China está numa sinuca de bico, né? De um lado o Irã, um parceiro estratégico de longa data, do outro Israel, com quem a China também tem relações importantes, principalmente na área econômica. E agora com esse conflito esquentando, a China precisa encontrar um jeito de navegar por essas águas turbulentas, sem afundar a relação com nenhum dos dois. É como se a China estivesse num barco tentando atravessar um rio cheio de correnteza, né? Eles precisam remar com cuidado para não bater nas pedras e virar o barco. A estratégia mais provável da China, pelo menos por enquanto, é continuar apoiando o Irã com palavras, mas sem se meter diretamente no conflito. Pelo que a gente viu nos artigos,
A China está adotando uma postura cautelosa, tentando equilibrar o apoio ao Irã com a necessidade de preservar os interesses com Israel. Lembra da resposta da China aos ataques com mísseis do Irã? Super cautelosa, né? Sim. Nem mencionaram o Irã diretamente. Focaram em criticar a violação da soberania do Líbano e colocaram a culpa em Gaza. Exato. Essa resposta toda planejada mostra a habilidade da China na diplomacia. Eles condenam a violência, defendem a soberania do Líbano, mas evitam apontar o dedo para Israel ou para o Irã. Jogaram bem o jogo diplomático, né? Mas essa postura ambígua da China não pode prejudicar os investimentos deles em Israel. Eles têm muito dinheiro investido lá, principalmente em infraestrutura e tecnologia. Uma boa pergunta. A China está numa encruzilhada. Se essa aproximação com o Irã colocar em risco os interesses econômicos em Israel, a China vai ter que repensar a estratégia. A China é pragmática, prioriza seus interesses econômicos e não vai hesitar em proteger seus investimentos. E tem a questão do petróleo, né? A China é um dos poucos países que ainda compram petróleo do Irã desafiando as sanções americanas. Se Israel decidir atacar a infraestrutura de petróleo do Irã, a China com certeza vai sentir o impacto. Com certeza. A China depende bastante do petróleo iraniano e qualquer interrupção nesse fornecimento seria um problemão para ele. Os EUA já pediram para a China usar a influência deles para controlar o Irã, principalmente em relação aos rebeldes Houthis no Iêmen que têm atacado navios no Mar Vermelho. E o que são esses Houthis? A gente fala deles como se todo mundo soubesse, mas talvez seja bom explicar melhor quem são e qual a relação deles com o Irã. É verdade. Os Houthis são um grupo rebelde xiita que controla grande parte do Iêmen, incluindo a capital Sinéia. Eles recebem apoio do Irã e lutam contra o governo imenita, que é apoiado por uma coalizão liderada pela Arábia Saudita. O conflito no Iêmen é mais uma peça nesse quebra-cabeça geopolítico do Oriente Médio, com atores regionais e internacionais disputando poder e influência. Entendi. Voltando à China, você acha que eles vão ceder à pressão dos UE e tentar controlar o Irã? Ou será que vão usar essa crise para aumentar a influência global, defendendo a causa palestina e buscando apoio dos países do Sul Globo? Eu acho que a China vai usar essa crise a favor deles, criticando os UE e se colocando como um mediador imparcial. Eles podem, por exemplo, se oferecer para negociar um cessar-fogo ou até mesmo organizar uma conferência de paz. Mas será que a China quer mesmo se envolver nessa confusão? Eles não prefeririam ficar só observando sem se comprometer demais. Afinal, se o fornecimento de petróleo iraniano for cortado à China, pode recorrer à Arábia Saudita ou à própria Rússia. É verdade, a China não quer entrar numa guerra que não é deles. Eles preferem observar de longe e se posicionar estrategicamente buscando o maior lucro e o menor risco. No fim das contas, a China tem outras opções para conseguir energia, como a Arábia Saudita e a Rússia. O importante para a China é se fortalecer como potência global, ter voz ativa nas decisões internacionais e defender seus interesses em qualquer lugar do mundo. Faz sentido. Mas enquanto a China joga o jogo diplomático, o Líbano sofre as consequências dessa guerra. Nos artigos a gente viu que a situação por lá está crítica. O Líbano está pagando um preço alto por essa guerra que não é deles. Os bombardeios de Israel têm causado muitas mortes de civis, inclusive crianças. É de partir o coração ver as imagens da destruição no Líbano. Famílias inteiras desabrigadas, hospitais destruídos num cenário de caos e sofrimento. Em Almaty, o norte de Beirute, um bombardeio israelense matou mais de 14 mil feridos. Israel diz que os alvos são militantes do Hezbollah, mas é inegável que a população civil está sofrendo muito. O sul do Líbano está sendo bombardeado sem parar desde setembro. Israel lançou uma ofensiva terrestre há algumas semanas. E qual o objetivo de Israel com essa ofensiva? Eles querem acabar com o Hezbollah. Ou só enfraquecer? O objetivo de Israel é claro: destruir a capacidade do Hezbollah de atacar Israel. Eles querem acabar com os estoques de armas do grupo, destruir seus túneis e bunkers e enfraquecer a estrutura de comando e controle deles. Mas será que essa estratégia vai funcionar? O Hezbollah já mostrou que é um inimigo difícil de derrotar, capaz de se adaptar e resistir aos ataques de Israel no passado. É verdade. O Hezbollah aprendeu com os erros e se preparou para essa nova ofensiva israelense. Eles construíram uma rede de túneis e bunkers subterrâneos, espalharam seus combatentes e armas e desenvolveram táticas de guerrilha urbana para enfrentar as forças israelenses. Eu acho que pode esperar uma batalha longa e sangrenta no Líbano com alto custo para a população civil. Infelizmente, essa é a perspectiva mais provável. A comunidade internacional precisa se mobilizar para pressionar Israel e o Hezbollah a negociar um cessar-fogo e buscar uma solução política para o conflito. A diplomacia é a única saída para evitar uma catástrofe humanitária no Líbano. Mas será que os EUA, principal aliado de Israel, estão dispostos a pressionar Israel a negociar com Hezbollah? Vamos analisar o papel dos EUA nesse conflito na próxima parte do programa. Pois é, a postura dos EUA nesse conflito é crucial. Eles são o principal aliado de Israel e têm um longo histórico de envolvimento no Oriente Médio. E o apoio a Israel, um dos pilares da política externa americana na região, né? Exatamente. E com essa nova crise, o Biden prometeu apoio total a Israel, inclusive militarmente. Mas, e aí, será que essa postura dos EUA não atrapalha a busca por uma solução
pacífica. Tem gente que critica Washington, né? Dizem que eles alimentam a violência e dificultam as negociações. Essa postura americana gera bastante controvérsia. Mas a grande questão é, até onde vai esse apoio? Será que os EUA estão dispostos a entrar em guerra? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Lembrando que os EUA acabaram de sair do Afeganistão, né? Depois de uma guerra longa e desgastante. E a opinião pública americana não está muito afim de novas intervenções militares. Faz sentido. Então a gente precisa se perguntar qual é a linha vermelha para os EUA, né? Será que eles vão intervir se Israel estiver correndo risco de perder? Ou se o Irã ameaçar usar armas de destruição em massa? É difícil prever, né? Mas a gente não pode ignorar que os EUA têm um poder militar enorme na região. Bases no Golfo Pérsico, porta-aviões no Mediterrâneo. A possibilidade de uma intervenção americana não está descartada. E as consequências seriam imprevisíveis. Uma verdadeira catástrofe, né? Imagina uma escalada do conflito, com o Irã retaliando contra os EUA. E outros países sendo arrastados para a guerra. E o risco de um confronto direto entre EUA e Rússia, que apoia o Irã. Seria um pesadelo, né? Um confronto nuclear entre as duas maiores potências do mundo. Seria o fim. A gente precisa torcer para a diplomacia prevalecer, mas o caminho para a paz parece cada vez mais difícil. E nesse cenário todo, qual o papel da China? A gente viu que eles estão tentando se equilibrar, né? Apoiando o Irã, mas mantendo boas relações com Israel. Mas será que a China pode ser um mediador? A China tem potencial, mas a relação deles com os EUA não anda muito boa. Essa competição por poder e influência entre as duas potências pode acabar atrapalhando qualquer tentativa de colaboração. Essa rivalidade entre EUA e China só complica mais as coisas. Mas o que me deixa mais impressionado de tudo isso é o impacto do conflito para a população civil. Milhares de pessoas mortas, feridas, sem casa. É uma tragédia humanitária. É de partir o coração. As vidas destruídas, o sofrimento, o medo. Os civis estão pagando um preço muito alto por essa guerra. E a comunidade internacional precisa se unir, né? Pressionar os líderes para buscarem a paz e garantir a proteção dos civis. Sem dúvida. No fim das contas, o que importa é a paz, a segurança e o bem-estar das pessoas. Isso aí. Esperamos que esse mergulho tenha ajudado a entender melhor esse conflito que afeta o mundo todo. Com certeza. A gente se vê no próximo episódio nos assuntos que movem o planeta. Até lá!